Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje a respeito de um outro tema chamado a Revolução Francesa, tá? E eu quero que vocês entendam, primeiramente, antes da gente chegar a como que a Revolução Francesa se deu, quero que vocês entendam que, assim, é tudo uma consequência de fatos que a gente já estudou lá no princípio. Primeiro ponto que a gente vai apontar. Nós fizemos até um vídeo sobre isso, falando a respeito do antigo regime, certo? Então, o antigo regime, você tinha ali o primeiro e o segundo estado sendo sustentado pelo terceiro estado, certo? Quem fazia parte do primeiro e do segundo estado? O primeiro estado, clero, ou seja, a alta igreja católica, a alta aristocracia da igreja católica. Você tinha bispos, cardeais, você tinha padres envolvidos naquilo tudo. E você vai ter ali o segundo estado. Qual vai ser a questão do segundo estado? A nobreza, ou seja, o rei e toda a sua família, parentes próximos, pessoas mais próximas ao rei em cargos de confiança, duques, arqueduques, condes, lordes, enfim, que recebiam também do Estado uma gorda pensão. Um ponto que a gente deve entender é como que isso foi chegar lá na Revolução Francesa. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês é com relação, por exemplo, à questão do que a gente entende enquanto sendo revolução, certo? A revolução, ela só acontece quando algo não está certo, ou seja, algo ali está errado, né? Então precisa acontecer uma revolta, uma organização de pessoas para ocorrer ali uma revolução. Dentro da Revolução Francesa, o antigo regime ele foi preponderante nisso. Por quê? O fato do terceiro estado arcar com toda a questão dos impostos fez com que as pessoas passassem a se revoltar. Então você tinha aí o cenário já criado para acontecer a Revolução Francesa, mas faltava uma coisa. Qual era essa coisa? A população começar a agir de acordo com a razão e não como era naquele tempo a questão do feudalismo, agir de acordo com os pensamentos religiosos. Então a população ela deveria mudar o seu pensamento. Então o fato da população ter que mudar o seu pensamento veio aí a questão do iluminismo. Então, o fato do antigo regime, junto com o iluminismo, a insatisfação do antigo regime, junto com as ideias iluministas, a questão do aparecimento da razão e de tudo aquilo, fez com que a população começasse a acordar e entender que se eles não se organizassem e não resolvessem fazer uma revolta, que fosse, na verdade, uma revolta de caráter popular, com o objetivo de acabar com aquela estrutura que até então havia se formado, o fato de só o terceiro estado arcar com absolutamente tudo, a população resolveu entender que as ideias iluministas casavam inteiramente com aquilo que estava se passando no momento. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, durante esse período, um grupo de pessoas, de revoltosos, que vão acabar se organizando e se revoltando contra o rei e a figura dos monarcas. É interessante que, assim, antes até disso tudo acontecer, o rei, né, o rei da França, o rei absolutista, o senhor Luís, ele vai até o parlamento, tenta de uma certa forma organizar ali uma forma, né, do primeiro e do segundo estado participarem, mas é aquela coisa, já era tarde. Né? Aquilo que ele vem tentar meio que colocar panos quentes e tentar arrumar, a população já havia se organizado, já havia ali, já estava pronta, por exemplo, o barril explodir. Né? Então a Revolução Francesa acontece dessa seguinte forma. Né? A gente vai ter a queda da Bastilha, a gente vai ter a figura do próprio rei sendo retirada e lá na frente até sendo decapitada. Mas o grande lema da Revolução Francesa é o que é o importante, que é a questão da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Esse lema, por assim dizer, vai fazer com que a Revolução Francesa ela não aconteça só na França. Só para você ter uma ideia, a Revolução Francesa que ocorreu em 1789 na França vai influenciar a Declaração de Independência aqui no Brasil em 1822, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de algo que aconteceu na França, que 40 anos depois foi influenciar a Declaração de Independência aqui do Brasil, mas que antes já havia influenciado outros movimentos, como a própria Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas isso é um assunto um pouco mais à frente, que a gente também vai entender a respeito disso aqui no Brasil. Mas dentro da Revolução Francesa, você vai ter ali os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles vão fazer com que a própria população vista a camisa da Revolução Francesa e vá para as ruas lutar pelos seus direitos, lutar por aquilo que eles entendiam como igualdade, como fraternidade, lutar por aquilo que eles entendiam que deveria ser a França daquele tempo. E eles vão conseguir. É muito interessante quando você começa a observar que todo movimento que vem do povo, que vem popular, é um movimento extremamente forte. Mas se for um movimento popular sem um lema ou sem no caso, uma grande liderança, esse movimento ele vai se perdendo ao longo do tempo. Com a Revolução Francesa, não. Na Revolução Francesa, até os dias de hoje, a gente tem os lemas dela sendo espalhados por aí. A gente observa como essa revolução foi importante, não só na França. O fato deles pedirem, por exemplo, a extinção dos privilégios, que foi uma das coisas que ocorreu. Até hoje nós discutimos, por exemplo, pessoal, dos privilégios que são feitos aqui no próprio Brasil. Por exemplo, o fato dos políticos terem alguns privilégios que o resto da população não tem, sendo que eles são, por exemplo, são pessoas colocadas por nós ali, são os nossos representantes, mas eles têm privilégios que nós, que os colocamos ali, não temos, certo? Então, é muito importante a gente começar a observar isso. Naquele tempo, o que a Revolução Francesa trata naquele tempo, vai ser extremamente atual para os nossos dias, atual para aquilo que a gente vai viver até então. Por quê? Porque eles queriam a abolição dos privilégios, eles conseguiram. A extinção, a abolição dos privilégios e o fato deles também, no primeiro e segundo estados, terem que se envolver ali para pagar impostos. Isso também vai fazer com que exista também uma mudança de pensamento, ou seja, a própria população ela vai acabar se modificando, o pensamento da população vai acabar mudando naquele período. Então, de uma certa forma, é importante que você observe que o lema da Revolução Francesa ele é considerado um lema universal. Até então, ele consegue sair das barreiras da França, tomar toda a Europa, praticamente toda a Europa passa por reformas semelhantes, porque não era só a França que passava por esse antigo regime, a gente vai ter outros países que também passavam por problemas iguais a esses, mas também dentro desses países, esses lemas de liberdade, igualdade e fraternidade vão ser extremamente importantes para aquilo que a gente vai viver posteriormente, principalmente com a independência, por exemplo, dos países latino-americanos, a independência da América, a independência de alguns países africanos, que você vai ter dentro desse período, todos eles influenciados pela Revolução Francesa. Dúvidas, perguntas, anotem, por favor, no caderno. Quando nós retornarmos, qualquer dúvida que a gente tiver sobre isso, sobre a questão do terceiro estado, sobre o antigo regime e sobre o iluminismo, a gente vai pontuar com vocês. Tudo bem? Abraço, fiquem com Deus.